Fala galera, hoje nós vamos reagir ao vídeo do BCN PDK, que é um canal em espanhol, que ele fez um vídeo falando: investiguei o Partido Islâmico que quer governar a Espanha. Vamos ver esse vídeo com a gente aqui? Vamos dar um play. Esse cara tem um canal que ele mora em Barcelona e tem muito conteúdo bom, vamos dar uma olhada. Este é Driss Mohamed, o secretário-geral do Partido Islâmico que quer governar a Espanha. O ensino do árabe deve ser oferecido em toda a Espanha. Se liga, o cara já quer colocar o árabe como língua oficial, né? Ou língua secundária. Caraca, aí é brabo. Imagina, a galera vai pro colégio já tem que aprender o árabe, nada a ver com a Espanha. Você não pode vir aqui para a Espanha impor a sua cultura, por assim dizer. Inclusive sobre o burca ou o niqab. Se uma mulher quer vestir, ela é livre. As religiões de lá são muito positivas para o homem, mas muito contrárias à mulher. O Partido Andaluz fez sua primeira tentativa eleitoral nas eleições andaluzas. Sua intenção é ir pouco a pouco convencendo as pessoas para a longo prazo governar o país. Esse Andaluz aqui é a região da Espanha que fica mais próxima ao Marrocos, né? Lá tem muito marroquino. Inclusive até o sotaque deles parece muito com árabe. As músicas deles, sabe aquelas músicas espanhol que é tipo assim... Este meu coração. Porque parece o árabe, né? Ou seja, eles pegam até o jeito de falar, que é o jeito dos ciganos, né? Essa galera veio de lá, da Romênia também e tal. Até o jeito de falar parece muito com os árabes. Então esse partido está crescendo muito lá na região de Andalucia, que fica próximo ao Marrocos. Sua medida principal é oficializar o árabe em toda a Espanha. Muitos de seus membros são muçulmanos convertidos, outros Não tem jeito, cara. Como é que o cara vai oficializar o árabe na Espanha? Imagina, eu acho que isso aqui é um caminho sem volta, cara, porque os caras estão crescendo demais. Você vai, por exemplo, no colégio das minhas filhas, é um colégio que tem muito imigrante, né? E já tem uns 4 ou 5 que é filho de marroquino. Marroquino mesmo. Sem falar os outros árabes, né? Só na sala da minha filha maior, ou seja, imagina um colégio todo. E é uma zona que não tem muito árabe, porque as zonas aqui de Barcelona onde tem muito árabe é as zonas mais periférica. A gente tá em Barcelona mesmo, então as zonas mais periféricas, tipo Badalona, Santa Coloma e tal, tem muito. Aí é quase 100% árabe. Mas mesmo assim os caras estão crescendo demais. E os caras têm 5, 6, 7 filhos de uma vez, cara. Isso aí que é brabo. Cresce muito rápido, né? outros de nascimento. E uma das Mérito pra eles, né? premissas-chave do partido é o humanismo islâmico. Mais tarde comentarei com vocês do que se trata isso. Suas posturas sobre o véu e o partido é o humanismo islâmico. Mais tarde comentarei com vocês do que se trata isso. Suas posturas sobre o véu e o Marrocos são muito controversas. Pouco a pouco vocês vão entender tudo. Em primeiro lugar, quis falar com diferentes membros da comunidade marroquina para saber o que achavam da ideia. Você é de onde? Eu nasci na Espanha, mas tenho família marroquina. Te dou uma dica. Eu sou marroquino de Rabat, da capital do Marrocos. Bem, eu sou sevilhano, nascido aqui em Sevilha e, claro, sou de origem marroquina. Você Claro, tem muita gente aqui, cara, que veio do Marrocos, veio do país árabe e nasce aqui e é espanhol, só que o cara fala árabe em casa, o cara já é fluente no árabe, tem todo o costume, a tradição, religião, tudo é árabe, né? É muçulmano e é espanhol na identidade dele, claro, tá lá espanhol, porque o cara nasceu e foi criado aqui, né? Você se sente mais espanhol ou mais marroquino? Não, mais marroquino. Mais marroquino. Marroquino. O cara nasceu aqui, se sente mais marroquino, é tipo minha filha, né? Nasceu aqui, se sente mais brasileira. Mas natural, mas o seguinte, cara, quando você tá só na sua comunidade, na sua casa, no seu bairro, é uma coisa. Agora, quando você vai pro partido político, aí você vai criar leis, vamos ver o que vai dar, né? Sim, estou aqui há quase 10 anos, mas é claro, vim com quase 18 anos. Eu me sinto marroquino. Ó, veja, veja. Você sente que a Espanha é um país racista? Depende de com quem a pessoa se encontre. E claro, penso que há muita islamofobia. Não é apenas Também acho. Tem islamofobia mesmo. Tem islamofobia, xenofobia, né? E muito preconceito. Aqui, cara, na Espanha, aqui, os árabes, principalmente os marroquinos, são tratados como ladrão. Ladrão e não sei como é que chama, cara. Como é que fala? Quando o cara furta, tá ligado? Então, o que acontece? Quando você vai no lugar e você tem, tipo, um trabalho, e aí isso aconteceu muito já comigo, ele vai no trabalho, a galera já fica falando, não, cuidado, aquele ali é marroquino, né, que lá rouba as coisas, que lá furta. Muito feio isso, muito estranho. Quando eu cheguei, me assustei, cara. Como é que pode, né, a galera tratar os outros de jeito, sei lá, estranho demais, mas pra eles aqui no espanhol é normal e os marroquinos sabem muito bem. Por isso que eles ficam isolados e criam as comunidades deles na periferia, porque eles vivem em comunidade e já cada um se entende ali, né, e tal. Porque tem muito preconceito mesmo. Tem preconceito e xenofobia com os brasileiros, com o português, com todo mundo, mas os árabes é pior. Por isso que eles estão querendo criar um partido agora, né? Justamente por causa disso, porque
desequilibrou muito essa balança, né? Os caras, quando tem. Eles têm um direito retirado, querendo ou não. Eles têm documento em tudo, mas quando você coloca essa percha, né? Como é que fala? Coloca assim, essa parada no cara, que é só porque ele é marroquino e árabe. O cara é tratado como se fosse um ladrão, cara. Isso aí é muito estranho, pesado demais. Racismo, mas sim islamofobia. Lamine Yamal está jogando pelo Barcelona, não é? Quando está jogando contra a Espanha, todos querem que ele traga a taça. Você já se deparou com algum Então é isso aí, quando o cara tá jogando com o Barcelona, todo mundo quer que ele ganhe, mas quando tá jogando com a Espanha, quer que ele perde. Ou seja, os caras, além de ser marroquino, o cara claro, o Lamine Yamal também, ele nasceu no Marrocos e foi criado aqui em Barcelona, né? Mas quando ele vai jogar, escolheu a seleção da Espanha. Então por isso os caras torcem contra. Futebol, política tem tudo a ver, cara. Futebol, política e religião, pra você ver, ó. 3 coisas. As pessoas sempre falam, nunca vamos discutir sobre futebol, política e religião. Beleza, mas as 3 coisas estão muito conectadas, cara. As 3 coisas estão muito conectadas. com alguma situação de racismo na Espanha? Sim, bastante. Eu, na verdade, às vezes sabe, não muito, mas há gente ruim e gente boa em todos os lugares, sabe? Isso é normal. Quando aconteceram todos os atentados e todas essas coisas aqui na Espanha, Eu trabalhei uma vez com um marroquino, cara, que ele tinha que parar durante o serviço 3 vezes pra poder se limpar e fazer a oração dele. Tá ligado, né? Que os árabes, são os muçulmanos, né? Eles têm que orar 5 vezes por dia. O cara disse que acordava 5 horas da manhã, orava, aquele negócio todo. E durante o trabalho, ele tinha que parar, se limpar ali, ir lá pra um cômodo, fechar a porta e fazer a oração dele. E aí, pega mal os caras que trabalham, porque você fala, vai parar de trabalhar, parar de produzir aqui, para não sei o que lá. Mas se você for parar pra pensar, cara, os espanhóis fumam demais. Eles param a cada 15 minutos pra poder fumar, ninguém fala nada, né? Agora o cara, quando vai orar, 5 minutinhos ali, 3 vezes, os caras enchem o saco. Espanha, e aquilo de Barcelona e toda a confusão, pois por uma coisa concreta, uma pessoa que fez aquilo, já acham que todo mundo que saiu, que a sua mãe saiu, e veem, e ficam te olhando com uma imagem ruim, ou quando, claro, não te conhecem, não sabem se você é uma boa pessoa ou uma má pessoa. Como você vê o Isso aí mesmo. Você aqui tá falando do atentado de 2017 que teve aqui na Rambla, em Barcelona, que um árabe foi lá e atropelou a galera, né? Você deve saber do que tá falando. Então, depois disso, todo mundo fica olhando mal os árabes, é natural. fato de haver um partido na Espanha, um partido andaluz que quer oficializar o árabe em todo o país? Como você vê isso? Eu vejo com muito bons olhos. Eu acho bom, não por nada, mas acho bom para a cultura, tipo, para que as pessoas conheçam o idioma. Não se pode aprender apenas inglês, francês, alemão, você também tem que se abrir para falar mais idiomas. Eu, na verdade, não vejo com bons olhos porque a Espanha é um país que, apesar de ser um país livre e tudo mais, eu acho que a cultura espanhola é mais latina do que árabe. É verdade. Ele falou que questão do idioma, claro, também gostaria de aprender árabe, ué, mas se eu quiser aprender, eu vou na escola e aprendo. Agora, engraçado que aqui já tem muita placa em árabe, hein? Você vai em alguns lugares, somente na periferia, por exemplo, na prefeitura, os ajuntamentos aqui, ou então aqui chama Ateneu, centro comunitário, né, e tal. Você vai no centro comunitário, tem alguma informação, e já coloca a plaquinha ali já em espanhol, catalão, né? O inglês e árabe também. Isso é muito estranho. Uma placa oficial do governo e tudo mais, ou um cartão, ou aqueles flyers de eventos que vai ter em árabe, bicho. Já tem isso. Porque chega muito árabe e eles não sabem falar outra língua, né? Se não o francês e o árabe. Aí tem isso, eu acho muito estranho. Algumas placas também, cara. Eu trabalho conduzindo por aí, tem alguns lugares fora de Barcelona, que são esses pueblozinhos, que essas vilas que tem muito árabe. Eles já colocam até a placa no trânsito mesmo escrito em árabe. Então, bem, Não acho ruim se não te obrigarem. Se Ele você falou aqui? eu, na verdade, não vejo com bons olhos porque a Espanha é um país que, apesar de ser um país livre e tudo mais, eu acho que a cultura espanhola é mais latina do que árabe. Então, bem, não acho ruim se não te obrigarem. Se você tem a opção de escolher. Se você pode escolher o idioma, tipo, eu acho legal. Ou seja, você acharia correto que fosse oficializado e ensinado nas escolas. sem obrigatoriedade, é interessante, não é? Todo mundo tem medo disso, do árabe, e acho que seria muito bom que todo mundo pudesse entender de onde vem, sei lá, as palavras e essas coisas, né? Também acho interessante. Só que pode ser um pontapé, né? Pra eles quererem entrar e depois ele tornar obrigatório em alguma região, por exemplo, na Andalucia lá, ser um segundo ou terceiro idioma da região, né? Porque aqui tem muito isso, segundo idioma, terceiro idioma e tal. E
Interessante, vamos ver o que vai dar, né? Você acha que há uma imigração em massa na Espanha, no seu caso? Sim, do meu país. Tem muitos conterrâneos aqui. Tem dois lados, o bom e o ruim. 50% vem aqui com a ideia clara e 50% vem e ainda estão perdidos. São menores, não sei o que, nunca provaram drogas e se viciam nelas ou saem para a rua e já seguem. Como diz meu velho, há dois caminhos, o bom e o ruim. Se seguir o bom, tem as coisas boas, e se seguir o ruim, tem as coisas ruins. Pois a verdade é que aí eu não saberia te dizer se seria em massa ou não. Eu, vendo do ponto de vista de Sevilha, sim, vejo muita cultura, muita gente do mundo todo, sim, diversidade. Mas eu também vejo isso em todas as partes do mundo, em todos os lugares, em todos os grandes países, digamos, ou grandes cidades. Vê-se interculturalidade, então não sei se seria em massa ou não. Entrevistei Der Mohamed, o líder do partido. Interessante. Tem muita imigração em massa e assim, a questão do idioma que ele falou é o seguinte, tem muitas palavras mesmo em espanhol, já tem em português também, palavras latinas que são derivadas do árabe. Isso é muito doido, porque depois da queda do Império Romano, eles dominaram que a Espanha, até mesmo o nome de cidades, por exemplo, Saragoça, ele vem do árabe, né? Então, tem muita influência, até mesmo na língua. Agora vamos para a parte que o pau vai quebrar aqui, né? Eu vou falar com o cara do partido. Vê-se interculturalidade, então não sei se seria em massa ou não. Entrevistei Der Mohamed, o líder do partido, Jihad, o principal ideólogo, e Hassan Izquierdo, o representante do partido na Catalunha. Também entrevistei pessoas pelo centro de Sevilha, uma das cidades mais católicas do país, para saber o que pensavam e ter um pouco de contraste entre uma opinião e outra. O Partido Andalucia é um movimento social que está sendo criado desde 2023 para tentar solucionar ou dar espaço a alguns problemas que estão afetando especialmente os coletivos mais vulneráveis. Você é um muçulmano convertido, certo? Andrea, eu sou muçulmano convertido. Um dia li o Alcorão e me convenci. Como isso aconteceu? Bem, porque eu costumo dizer que li a Bíblia, então eu recomendo que as pessoas leiam a Bíblia e é o primeiro passo para me tornar muçulmano. Olá. Segura aí. Muçulmano. Ainda não tem o YouTube Premium. Se inscreve no canal aí para poder pagar o YouTube Premium pra vocês. No seu caso, você não nasceu sendo Hassan? Exato. Meu nome e o que consta no RG é Javier Lorenzo. Hassan, por que você se converteu ao Islã? No meu caso, obedece a uma introspecção pessoal, a uma busca pela verdade. Eu era crente em Deus, mas o cristianismo não me convencia totalmente pela ideia de divinizar um ser humano. Precisamente a confirmação da Bíblia, o que Jesus prometia, o que Jesus anunciava, o que Jesus propunha, se confirmava e se realizava no Alcorão. Medida estrela ou medida, pelo menos, a mais comentada, oficializar o árabe na Andaluzia e depois em toda a Espanha. Bom, a mídia diz na Andaluzia que somos um partido de âmbito estatal, pelo que o ensino do árabe tem que ser dado em toda a Espanha, não apenas na Andaluzia. O que acontece é que a mídia pegou esse ponto e aplicou como se fosse apenas para a Andaluzia, mas não é assim. E essa medida, você não acha que pode chocar um pouco com a opinião de certas pessoas que talvez se sintam um pouco sobrecarregadas com uma medida como esta? Ora, se na Espanha, que é um lugar muito cosmopolita e se ensinam diferentes idiomas, como pode ser o inglês, o italiano, o francês ou qualquer outro. Claro, mas não são oficiais, ou seja, Bom, mas são ensinados, as pessoas têm a oportunidade de aprendê-lo, por que não? O árabe. Também existem escolas de árabe, não é? Ou seja, as que são ensinadas. Sim, mas há muitas pessoas que vivem na Espanha que são de países. Não quero chamá-los de muçulmanos, mas sim do norte da África e do Oriente Médio. Então, dentro de 15, 20 anos vai ser uma língua muito falada aqui na Espanha. De fato, já é. Oficializar o árabe não me... Ele tem um ponto aqui, né? Daqui 15, 20 anos, cara, essas crianças que estão aí já vão ter 30, quase 40 anos, já vão ter tido mais 8 filhos cada uma. E aí, eu quero ver o que vai fazer. A galera vai estar conversando no árabe no meio da rua e ninguém vai entender nada. Como que eles vão lidar com isso, né? Ele tem um ponto interessante. Acho que é um ponto muito importante, cara. A Espanha, não sei, cara. Não sei o que vai virar, mas isso aqui é questão de tempo para poder os árabes dominar e tomar o governo. Não tem jeito. Parece correto, não por nada, é que nós somos espanhóis e falamos espanhol. Isso é absurdo. Não faz nenhum sentido. Vamos. Creio que agora mesmo é preciso promover outro tipo de questões que fazem mais falta ao país do que o andaluz e o árabe. A Espanha é um estado
Claro, se os caras colocar o árabe aqui como segundo idioma, naturalmente depois eles vão transformar no primeiro idioma e vai ser tipo uma invasão, vai dominar o território, porque se os árabes estão dominando o... Se os árabes já vão estar no poder, né, já vão estar na política, e o idioma árabe vai estar aqui, ué, vai ser um outro Marrocos. Eu acho bem complicado, acho que eles não conseguem fazer isso não. Hein? Confessional. Vocês gostariam de oficializar o islamismo como religião por parte do país? Não está sendo aplicado o que a lei já reconhece, que é o ensino da religião islâmica nas escolas. O cristianismo católico é o que agora mesmo tem, esse sim, está exercendo seu direito ao ensino religioso, não é? Gostaríamos que universidades que têm capelas também tivessem algum tipo de local de reza islâmica. Então, seria preciso colocar algum tipo de mesquita dentro da universidade pública. Sim, desde que a logística permitisse, porque aqui existe uma língua, o espanhol, além dos dialetos que haja em outras comunidades. Acredito que todos que venham, se vêm para contribuir, devem ser bem-vindos. Eu não pensaria em ir morar na Alemanha e tentar oficializar o espanhol. Você não pode vir aqui para a Espanha impor sua cultura, por assim dizer. Você teria que se adaptar aos costumes que tem aqui e não impor o seu próprio. Uma de suas premissas é o humanismo islâmico, não é? Verdade. O que significa o humanismo islâmico? Reconhecer o outro, não colocar limites, não colocar muros, saber que existe outro pensamento, outra abordagem, outra cosmovisão. Isso é... Mas o cara quer botar uma outra cosmovisão, quer que as pessoas aceitem ele, mas eles não querem aceitar os caras, o que eles vão fazer? Se eles botam o árabe como sendo um idioma oficial, os caras estão querendo dominar o país dos outros. É o humanismo islâmico, mas ninguém reconhece que existe um componente islâmico andaluz nesta sociedade que fundamentou uma sociedade que hoje em dia rejeitamos. Portanto, na cultura espanhola nasce uma rejeição artificial pela questão da conquista, a questão da guerra, uma literatura que foi fomentada para criar esse ambiente propenso a uma política conjuntural que favorece um político específico. Como soa para você o termo humanismo? Mas é claro que eles vão lutar pelo direito deles, vão lutar pelo país deles, né? Não vai lutar pelo direito de um cara que chegou agora e quer impor as regras dele, né? Eu acho errado isso. Islâmico. Contraditório. Não compreendo. Não sei do que se trata. Não sei. Para Com base 44. Uma simples O frase. humanismo islâmico Se que eu tô torna- falando é isso, né? Seu site. Você... para todos aqueles O humanismo islâmico é querer que eles aceitam querer que os espanhóis aceitam os árabes com a cultura deles, aceitam eles, recebam ele como fosse espanhóis e tal, mas agora os caras não querem só ser recebido como espanhol, eles querem dominar o país. E é tipo a parada do feminismo, né? Antigamente era o quê? É direitos iguais, agora não são direitos iguais, eles querem direito a mais que os homens. E isso é natural, cara. Quando uma balança pesa muito pro lado, depois vem o contra-ataque, né, dizemos assim. Então acontece. Eu acho bem complicado. Acho que os caras, querendo ou não, eles vão dominar em número. Vão dominar em número. Agora, se querer dominar o poder e chegar no poder e poder querer trocar todas as regras aí do país, eu acho errado e eu acho bem complicado. Acho difícil chegar nesse ponto. Viu? Espero que não chegue nesse ponto. que não entenderam, o humanismo islâmico refere-se a uma tradição filosófica e ética dentro do Islã centrada na razão, na educação e na dignidade humana. No entanto, no presente, alguns movimentos islamistas podem usar a linguagem dos direitos humanos, diálogo intercultural ou vitimização para ganhar legitimidade política e captar adeptos com a intenção de implantar o Islã em sociedades aparentemente opostas a ele. Tenho que dizer também que, se quiserem conhecer o tema de forma muito mais completa, vocês têm entrevistas na íntegra com os membros do Partido Andaluz no Patreon. Com uma assinatura mensal, vocês também poderão ver todos os... Sobre o tema do véu, o que você acha? Cada pessoa é livre, inclusive quanto ao burca ou ao niqab. Se uma mulher quer vesti-los, ela é livre. Por que nós falamos dessa liberdade, desse humanismo islâmico? Nós entendemos que existem diferentes realidades e as respeitamos. O burca e o véu, por enquanto, são legais na Espanha. Eu não seria proibicionista. Somos totalmente a favor porque faz parte da liberdade religiosa, do pluralismo religioso garantido pelos direitos humanos, Bruxelas, nossa Constituição e seria uma autêntica tragédia. Isso sim. Claro, cara. E o discurso deles é muito bonito, né? Claro que eles vão ser contra e vão dar o direito da pessoa escolher ou não. Claro, porque eles querem conquistar os espanhóis também, né? Mas depois que tiver no poder, o que eles vão fazer, né? Sempre assim, cara. Antes do cara estar no poder, sempre a conversa é branda, né? Seria uma tragédia proibir. Atentaria contra a liberdade de culto. Entendemos que na Semana Santa Cristã
Por que que é contra a liberdade de culto aqui e lá no seu país não é, então? Né? Como é que os caras respondem essa? As pessoas vão com o rosto coberto, com os capuzes e andam pela rua, não é? Atrás da procissão. Enquanto vão à procissão, vão cobertinhos. Alguém diz algo a eles? Não, não temos por que nos meter na vida deles, pois se aplica exatamente às pessoas que queiram ir livremente com o rosto coberto ou não, o mesmo que querer ir com um moicano punk ou qualquer outra coisa. Você equipararia o véu a um moicano punk. Meu pensamento é que é um símbolo de opressão contra as mulheres. Estamos falando de uma peça cultural, não uma peça religiosa. De fato, no Islã diz que se cobram as partes pudendas. A mulher tem que cobrir seus atrativos para, que seja respeitada de alguma maneira e que não haja talvez algum tipo de mal entendido. Mas, cada um interpreta isso como quer. Você sabe que as escrituras são Aqui, beleza, os caras querem que usa do jeito que quer, ninguém fala nada, mas num país deles nem é assim, cara. Imagina como que ele... Aqui na Espanha o calor é terrível, cara, principalmente na região deles lá, né, da Andalucia, na região de Sevilha e tal, o calor mais brabo aqui da Espanha é na região da Sevilha. Como é que anda no sol desse jeito aí, bicho? Absurdo. de livre interpretação. Portanto, nós somos firmes defensores, do véu. Eu não vejo muito bem aqui na Espanha porque é um tema que já foi debatido. Seja sobre o niqab. Mas a burca em lugar nenhum porque não se pode identificar as pessoas. Claro. E além disso, diminuem as mulheres, ou seja, a cultura. Porque eu não posso ver sua mulher ou porque ela tem que colocar um véu que me impede de ver a cabeça dela. É como se as tornassem inferiores às outras pessoas. As religiões de lá são muito positivas para o homem, mas muito contrárias à mulher. Eu acho que se uma mulher está satisfeita com o véu e com a burca, tudo bem, mas se não, ela deveria poder ser livre, sabe? Se você está cobrindo uma mulher, você não está deixando ela ser ela mesma. Mas se você quer andar sem camisa na rua, ande sem camisa. Se você quer se fantasiar para ir ao trabalho, se fantasie. Outra coisa é que, em nível cultural, você tente impor a mim ou aos meus algo que não condiz comigo. Após investigar o partido andaluz, não descobri nenhum indício que o relacionasse diretamente ao regime marroquino. Mas assim que lhes perguntei sobre temas que dizem respeito tanto à Espanha quanto ao Marrocos, suas respostas foram totalmente pró-Marrocos. Por exemplo, no caso do Saara, em 1965, a Espanha abandonou o Saara Ocidental e o Marrocos ocupou o território, ignorando o direito do povo saaraui de decidir seu futuro. A Frente Polisário iniciou então uma luta pela independência, enquanto milhares de saarauis eram expulsos de sua terra e obrigados a se refugiar no deserto argelino. Décadas depois, muitos continuam vivendo em acampamentos perto de Tindouf, esperando um referendo de autodeterminação prometido pela ONU e nunca realizado. Se os habitantes que estão no Saara conhecessem a história, talvez quisessem se juntar ao Marrocos. Nós defendemos, e digo assim, que o Saara deve pertencer ao Marrocos, de uma forma ou de outra, buscando um fundamento lógico para que se estabeleça o país do Marrocos. Mas a opção de que o Saara seja um país independente, vocês aí não valorizariam. Não, porque não entendemos a Catalunha como um país independente, nem entendemos a Andaluzia como um país independente, mas entendemos que a Catalunha é uma nação, a Andaluzia é uma nação e outros lugares da Espanha, mas não assimilamos a separação. A arquitetura da ordem internacional. Cara, isso é uma parada muito doida, viu? É uma parada muito louca, porque imagina um cara que ele é filho de japonês e ele nasceu no Brasil. Ele pode se candidatar à presidência? Ele vai defender os direitos, vai defender né, os direitos do... Onde que ele aprendeu? Com a cultura que ele veio, né? Se os avós, os bisavós, se ele acabou de chegar aqui, faz uma geração só, se ele acabou de chegar no Brasil e todo mundo é japonês, e ele fala japonês na casa dele e tudo mais, o cara pode ser presidente? Isso é muito estranho, cara. Atual segue. Ainda mais aqui na Europa, né? Na Europa, porque os árabes estão crescendo demais. É uma cultura muito grande, como eu falei, estão expandindo demais. E já extrapolou muitas coisas aqui, já que não precisava. Igual eu falei pra você da questão das prefeituras e tal, das placas de trânsito. Inúmeros vão dominar sim ou sim, né? Então, eu não sei como que a lei aborda isso, né? Se o cara pode ou não se candidatar, sendo que ele é a primeira geração de outra nacionalidade, né? Essa linha. Israel está, os Estados Unidos estão, claro, mas temos que dar ouvidos a Trump e a Netanyahu. A França e a Alemanha também estão nessa linha e é a maior parte da comunidade internacional que está nessa linha. Nós não entraremos em questões bizantinas sobre quem tem razão, claro, mas isso não dá legitimidade a uma opinião. Sabe o que quero dizer? Que, no fim das contas,
Vocês estão se baseando na opinião de Donald Trump, Netanyahu, Merkel, Macron e Pedro Sánchez para opinar sobre algo. Trump e Netanyahu. O que você quer que eu te diga? E Sánchez tem uma submissão absoluta ao Marrocos. Sob essas premissas, poderia ser que houvesse pessoas que nos relacionassem diretamente com o Marrocos ou com, e nos acusam de pegar dinheiro do Marrocos. Que digam o que quiserem. Ninguém me paga nada. Ninguém me dá nada. Tudo sai do nosso bolso ou de algum companheiro que nos ajuda. Existe Claro, mas isso aqui é muito fácil do cara forjar isso aqui, né? Tá recebendo dinheiro do governo marroquino e, é claro, de trás dos panos é fácil. Transfere de dinheiro, transfere criptomoeda, cria empresas, né? O governo marroquino pode vir para cá estabelecer empresas e comprar mercadorias e fazer comércio com essas empresas. Pode até contratar pessoas de outros países, usar laranjas e tal, né? Não tem como o cara saber se ele tá recebendo dinheiro do governo marroquino ou não. algum tipo de financiamento no partido? Absolutamente nenhum. Nenhum. Nem por parte de nenhuma entidade. Não, que nada. Houve alguma oferta de alguma entidade? Não, nenhuma. Houve, vejamos, não no partido de Andaluci, mas sim em um partido no qual militei antes, em 2010, o Catar veio com um cheque em branco e meu presidente que já faleceu, na época, não quis aceitar esse cheque em branco, pelo que aplico o mesmo que aconteceu com ele. Qualquer país que venha se intrometer na Espanha sob certas condições, nada. Bem, entendo que há empresários que são estrangeiros, que estão estabelecidos na Espanha, que têm muito dinheiro, se quiserem colaborar, mas sem condição alguma. Então é isso, né? Se vocês quiserem a parte 2, coloca no comentário aí, deixa a opinião de vocês também. E tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like.